Então, bom dia a todos e a todas que estão participando desse webinário. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, então viemos aqui para a sala direto do YouTube da UNCMRS. Então, bom dia para o pessoal que está nos assistindo neste momento, em especial aos nossos convidados, ao Marcelo Malman, representante e presidente da UNDIME-RS, a Fábio Bitello, que é a coordenadora da UNCM-RS, e eu sou a Camila, presidente do Conselho Municipal de Cerro Grande do Sul e coordenadora da Regional Acosta Doce. A Regional Acosta Doce é composta por 12 municípios que estão totalmente ligados neste momento. Então, é Arambaré, Cerro Grande do Sul, Amaral Ferrador, Cristal, Chuvisca, Dom Feliciano, Camaquã, Tapes, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Mariana Pimentel, Barra do Ribeiro. Então, esses municípios são os que compõem a nossa regional, a Costa Doce. E como o nome já fala, a Costa Doce, nós somos privilegiados, né, por sermos banhados pela nossa querida Lagoa dos Patos. Então, para iniciar, gostaria muito de mandar o meu bom dia, o meu abraço para a coordenadora da Undime, da Costa Doce, Andréia Zenker, que deve estar nos assistindo neste momento. E vou iniciar falando um pouquinho do qual o nosso objetivo com essa live. O que nós queremos? Nós queremos essa união dos conselhos e das secretarias de educação, por isso a representatividade da FAB e do Marcelo neste momento é bem importante, porque nós, nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando nas nossas cidades, nós precisamos dessa interação dos conselhos e dos secretários de educação para nós caminharmos todos juntos com o mesmo norte, todos os municípios falando a mesma linguagem. Estamos, né, com uma possível volta agora em junho, então precisamos alinhar toda a nossa regional para que todos falem no mesmo sentido, todos deem a mesma orientação aos seus professores, aos seus alunos, tentando manter sempre, né, Fábio, como a gente sempre diz, a tranquilidade, a prudência, a calma, é isso que a gente vem orientado. Eu falo também em nome da coordenadora regional da Undime, da Andréia, porque nós emitimos uma orientação conjunta para a regional e acreditamos muito no trabalho dos nossos colegas nessa interação. Então, agora eu vou iniciar fazendo duas provocações, uma para a Fábio e uma para o Marcelo. Fábio, qual é o papel agora dos conselhos municipais de educação frente a toda essa pandemia? Visto que na nossa regional nós temos 4 municípios que não fazem parte do sistema educacional. Então, qual é o nosso papel neste momento que os municípios estão se organizando com atividades pedagógicas não presenciais? Então, o que tu tem para dizer para acalmar o coração, assim, os nossos corações, em forma de orientação agora aos conselhos, né, da nossa regional? E ao Marcelo, gostaria assim, de questionar ele, qual a orientação que ele tem para os secretários de educação, agora nesse período que estamos nos organizando, né, no mês de maio, pensando possivelmente num retorno em junho. O que tu orienta os nossos secretários, presidente Marcelo, sobre educação infantil, educação especial, EJA? Então, o que nós podemos orientar os nossos secretários, os nossos presidentes de conselho, pensando nessas possibilidades, né, de retornos, aguardando ainda a homologação do Conselho Nacional sobre o do Ministério da Educação, sobre o parecer do Conselho Nacional, estamos ansiosos quanto a isso. Então, eu quero saber a versão de vocês, quanto Secretaria de Educação e quanto Presidente de Conselho. Então, eu passo para ti, Fábio, neste momento, que tu possa acalentar com as tuas palavras os nossos presidentes de conselho. Convidei, também estendi o convite para o nosso município vizinho de Barão do Triunfo, que estão ansiosos também pela tua fala. Então, estamos aguardando por vocês. É contigo agora, Fábio. Obrigada, Camila. Bom dia, Marcelo. Queria agradecer ao Charles, que nos acudiu agora, né, Camila, nesse momento para a gente poder trocar o espaço. Estamos agora tendo essa live, que é o canal da UNCMRS. Obrigada, viu, Charles? Queria cumprimentar toda a diretoria executiva da UNCM, aos coordenadores de região, mesmo sendo uma live com foco para a Costa Doce, nós temos aqui conosco várias regiões. Eu vi até que o Uruguaiana está aqui conosco,
pelo chat. Então, estamos na fronteira, estamos no interior do estado, estamos na região sul do Rio Grande do Sul. Então, é uma live que também vai espraiar a maravilha aqui da Costa Doce, né? Um litoral doce, gostoso que a gente tem para aproveitar. Então, esse bom dia também se estende ao Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo, que também que está nos acompanhando, né? A Camila já me provocou o que a gente tem que fazer agora enquanto conselho. Eu aqui vou falar como presidenta de um conselho, que é o Conselho Municipal de São Leopoldo. Nós montamos no CME uma comissão, né? Essa comissão já está trabalhando há 1 mês e meio, mais ou menos, né? 1 mês e pouquinho. Pensando num momento, num parecer, né, nós estamos organizando uma indicação para o Sistema Municipal de Ensino, e essa comissão é uma comissão que é formada não só pelo CME, mas nós também convidamos a Secretaria Municipal de Educação para fazer parte dessa comissão, uma comissão ampliada, né, que nós chamamos no CME. Então, essa comissão tem feito estudos a respeito da legislação nacional, ela utiliza o caderno de atividades presenciais e não presenciais, que foi organizado pela UNCM e Undime FAMURS, no mês de abril. Ela também se ancora no parecer número 5 do Conselho Nacional, só que a gente tem que lembrar que ele ainda não foi homologado pelo ministro, né? Circulou uma súmula que foi publicada no Diário Oficial, e eu acho que a gente pode aproveitar, inclusive, a live, para dizer que a súmula, ela é um resumo da reunião que ocorreu dentro do Conselho Nacional de Educação, no Conselho Pleno, que aprovou o parecer, por unanimidade, o parecer número 5. O trâmite agora é que o ministro da Educação possa homologar esse parecer, certo? E o que o Conselho vai fazer enquanto isso não ocorre, né? A Camila provocou tanto eu quanto o Marcelo com a pergunta que ela fez, porque o Conselho e a Secretaria têm que sentar e discutir com a comunidade escolar. Nós precisamos discutir com as diretoras de escola, com as supervisoras, com os conselhos escolares, com os CPMs, que são representativos, porque nesse momento nós não temos como chamar a comunidade escolar para atividades, certo? Para reuniões. Então, nós temos que chamar os seus representantes como nós estamos aqui, de forma virtual, para que possamos sim discutir alternativas para esse período de pandemia e pós-pandemia. Né? Como todos sabem, a UNCM, Undime, a FAMURS, e aqui um abraço para a Fátima da FAMURS, que tem sido uma parceira incansável, e o Marcelo na Undime, mas eu ainda acrescentaria a Nirlene, né? A Nirlene e o Diego, que são pessoas que a gente tem trabalhado muito fortemente justamente para pensar no Rio Grande do Sul como um todo, no território gaúcho. Eu acho que isso é importante a gente reforçar. O pensamento dessas 3 instituições é no território. As particularidades de cada parte do Rio Grande do Sul são os municípios que vão discutir. E nós temos defendido que a recuperação dessa carga horária seja feita pós-pandemia. Por que a gente tem defendido pós-pandemia? E acho que é prudente a gente retomar. Não é que nós somos contra as atividades não presenciais, mas nós precisamos garantir a qualidade, que é constitucional, e tudo aquilo que vem junto com a Base Nacional Comum, que vem com as diretrizes curriculares nacionais, que dialogam com a equidade. Não é a igualdade de direitos, mas a gente atender as pessoas de acordo com a necessidade e com as dificuldades que ela tem. A equidade, ela vai nesse perfil, certo? Então, para isso, nós precisamos garantir que nós tenhamos acesso a todos os estudantes. Na semana passada eu tive uma live onde o município, né, está fazendo atividades não presenciais e eles atingem 90% dos estudantes. Até o Diego da Undime estava junto comigo, e o Diego bem trouxe, mas ainda faltam 10%. A gente sabe que é muito difícil a gente atingir a totalidade dos estudantes, mas nós, enquanto órgão fiscalizador e propositivo, enquanto CME, nós temos que alertar a secretaria que nós precisamos atingir todos, porque senão
nós não vamos, inclusive, respeitar a filosofia dos projetos políticos pedagógicos das escolas dos nossos sistemas, sejam eles municipais ou o sistema estadual de ensino. Né? Se a gente for lá para o nosso projeto político-pedagógico e olhar o que a nossa filosofia e a missão da escola diz, a maioria de nós, né, das nossas escolas diz que é um espaço de acolher a diversidade, de acolher as diferenças e da promoção desse sujeito, para que ele possa transitar dentro da sociedade de forma livre e de forma responsável. Então, enquanto Conselho Municipal de Educação, a gente tem que trabalhar para isso. Bom, o parecer ainda não está homologado, e isso a gente tem que deixar muito claro. Eu posso, então, já começar a utilizar as atividades não presenciais? Bom, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o ministro pode não homologar o parecer. Como ele pode? Vocês lembram do parecer que fala do CAQI e do CAC, que desde 2010 aguarda a homologação dos ministros, todos os ministros que passaram já no Ministério da Educação, nenhum deles homologou o CAQI e o CAC. Né? Desde 2010 está lá parado, certo? E seria um recurso fundamental para que a gente pudesse ter a qualidade da educação que a gente tanto fala. Insumos necessários de acordo com a realidade de cada município. Então, o cuidado que a UNCM tem dito é que justamente nós, enquanto instituição, vamos nos posicionar, e isso é um movimento que a Nacional tem indicado, que nós vamos nos posicionar publicamente só depois da homologação do parecer. Mas isso não significa que nós estamos parados esperando. Não. A diretoria executiva vem discutindo isso, né? Nós já começamos a trocar algumas ideias com a Undime e com a FAMURS referente a possibilidades que a gente vai ajudar a ventilar, e o que a gente traz para os conselhos agora é que é o momento de discutir com a secretaria a proposição, porque escolher aplicar atividades presenciais ou não é um passo. Porque nós temos que, fizemos a escolha, como ela vai ocorrer, quais são as atividades que vão ser feitas, o que vai valer para a carga horária, né? Como é que o Conselho vai acompanhar isso, como é que a Secretaria de Educação vai acompanhar e vai arquivar todo esse material, porque o próprio parecer do Conselho Nacional, ele traz isso. Ele traz que esse material todo para cômputo de atividades não presenciais, ele deve ser guardado e organizado, e quem vai dar a diretriz de como isso vai acontecer é o próprio Conselho Municipal de Educação. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque não é só que a gente diga não pode ter atividades não presenciais. Por que o Conselho Estadual até agora, ele disse que poderia ter as atividades não presenciais logo no início de março, certo? E agora ele está fazendo o quê? Ele está estudando, em regime de colaboração, quais são as atividades e quais são os critérios que eles vão estabelecer para que essas atividades valham. E isso a gente tem que ter o cuidado, porque o sistema estadual está desde março fazendo, mas essas atividades todas terão que passar pelo crivo para que realmente a gente observe se elas vão ter validade ou não para o cômputo de atividades letivas. E é esse o cuidado que a UNCM está tendo na hora de encaminhar comunicados e orientações. Por isso que a UNCM, Undime e FAMURS têm sentado e discutido tanto esse processo de pensar o nosso município, pensar o território municipal dentro de um contexto de território estadual. Porque muitas escolas estão optando em manutenção de vínculos, que é o que a gente tem defendido, né? Fazendo a defesa da manutenção de vínculos, das atividades de orientação às famílias, de atividades que não sobrecarreguem o estresse de estar em casa nesse momento, mas principalmente de atividades que integrem a família, certo? Porque a gente também precisa ter esse cuidado de orientação para a família. A escola pode ser esse canal. Então, que a gente também possa ter muito, mas muito mesmo, o cuidado para que a gente não faça um ato normativo no Conselho, que depois o próprio Ministério Público vai nos questionar. Mas que atividades são essas?
Quais atividades valeram por quantas horas? Porque vão ser as perguntas que o Ministério Público vai nos encaminhar enquanto Conselho Municipal de Educação, né? Fazendo um cálculo rápido, se as nossas aulas voltassem no dia 31 de maio, fazendo esse exercício daí aqui internamente dentro da diretoria estadual da UNCM, dentro da mesa diretora do CME de São Leopoldo, eu fiz um cálculo rápido, deu mais ou menos 196 horas para quem terminou as atividades no dia 20 de março, tá, até dia 31 de maio, daria em torno de 196 horas. Divididas nas semanas de junho à última semana de novembro, nós temos 26 semanas. Com a proposta que a gente traz de pensarmos pós-pandemia a reorganização do calendário, nós teríamos que complementar as atividades escolares 7h30 por semana, de junho ao final de novembro. Então, como é que a gente complementaria essa carga horária? Com atividades que vão ao encontro de tudo aquilo que a gente trabalhar de forma presencial durante a semana. Então, a gente pode encaminhar 3 atividades durante a semana, 2 durante a semana e 1 no final de semana, para que isso possa computar como carga horária letiva. É uma possibilidade? É uma possibilidade, para que a gente possa recuperar pós-pandemia. E eu vou garantir o quê? O trabalho das habilidades e competências, eu vou poder acompanhar, né? O parecer número 5 do Conselho Nacional me provoca questionamentos, desculpem, em vários pontos, e um deles, inclusive, é a respeito da avaliação, né? A avaliação do bloco pedagógico, que ela é contínua, né? A avaliação dentro desse percurso, onde a gente não acompanha o estudante, certo? Então, isso tudo também me provoca. Me provoca enquanto professora, me provoca enquanto presidenta do CME. Então, esses são os pontos que eu acho que são chaves para um debate da qualidade e da equidade. E eu acho que para o início de conversa já está bom. Passo, então, para a Camila ou para o Marcelo. Não sei como... Ah, Marcelo já está aqui na tela. Ok, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Camila? Está me ouvindo bem? Que bom. Primeiro, agradecer o convite da Camila aí da Costa Doce, para a gente poder estar conversando nesse momento, né? Inclusive, nessa temática é um desafio, porque eu estou conversando justamente com a turma do Conselho Municipal, que é quem entende da legislação muito mais do que nós, dirigentes municipais, na maioria dos casos, né? Então, eu aqui na minha cidade tenho uma proximidade, uma parceria muito grande com o Conselho e sempre os consulto nessa questão de legislação. Então, assim, é um grande desafio poder estar conversando com vocês a respeito desse parecer em específico, né? 05 aí do Conselho Nacional de Educação. Acho que antes das minhas ponderações iniciais, porque a Camila ela foi bastante boazinha com a FAB, porque a minha provocação é justamente sobre educação infantil, sobre EJA e sobre educação especial. Ou seja, eu acho que são de todos os espinhos que nós temos para enfrentar aí nesse período de pandemia, com aulas complementares à distância, domiciliares, enfim, tem tanto nome diferente agora, né? Acho que essas 3 áreas, junto com a área posta, assim, uma receita de bolo de como fazer, né? Acho que, infelizmente, nenhum de nós tem essa receita, nenhum de nós tem essa bula, esse passo a passo, para que a gente possa resolver essa questão dessas modalidades e etapas de ensino que, entre aspas, agora que eu vou dizer, dentro de uma normalidade, entre aspas, já são desafios. Imagina, então, se a gente está tratando agora de um período de emergencialidade. Mas antes disso, eu gostaria de
além de agradecer o convite da Camila e da Costa Doce, que nos tratou sempre com muito carinho, saudar a FAB, né, que tem sido de longa data uma grande parceira, a FAB, com certeza uma amiga que conquistei ao longo dessa caminhada aí de dirigente municipal, de vida pública, né? E com certeza uma das coisas boas, das tantas coisas boas, apesar dos desafios que a gente tem nessa área, com certeza a relação de amizade com a FAB é uma delas. Gostaria de saudar também, com especial carinho, estou no celular aqui, às vezes ele escurece e eu não me vejo mais, tá? Com especial carinho também a Andréia, né? A Andréia e o Everton, que são nossos representantes aí da Undime na Regional da Costa Doce, né? Agradecer ao Charles aí, depois do que a tecnologia nos preparou aí de cilada, que nos acudiu nesse momento, já que eu sou apesar da palavra forte, acho que eu sou ignorante nessa área de tecnologia, preciso sempre de suporte de alguém. Aqui em casa, a minha esposa que me dá esse suporte, que entende um pouco mais do que eu nessa área. Então, agradecer aí o Charles também ao suporte. Evidentemente, eu não posso deixar de dar um abraço, mandar um abraço, a gente não pode dar esse abraço nesse momento. Então, um abraço virtual para a Nirlene, que tem sido uma grande parceira como a minha vice-presidente da Undime, né? Além de toda a diretoria e de todo o Conseme, a Nirlene está sempre de prontidão para nos auxiliar. E, evidentemente, também a Fátima, que representa o prefeito Dudu, de Palmeira das Missões, como coordenadora de educação, que tem sido outra grande guerreira junto conosco nesses desafios que a gente está enfrentando aí. Acho que a Fábio colocou algumas questões, assim, alguns aspectos de legalidade nesse momento e de respeito, inclusive, a essas normativas que estão saindo. Eu gostaria de fazer um breve e rápido histórico, como eu sou da área da história, assim como a Fábio, né? A Fábio tem uma tendência muito maior à área educacional, e o meu viés na área histórica é muito mais político, econômico, do que lá no meados de março, quando de fato a gente começou a um processo de suspensão das atividades escolares, né? Alguns dias 17, 15, 17, 16, 18, 19, enfim, de março. Então, lá por meados de março, uma série de situações começaram a acontecer, né? A primeira ação legal, assim, que me vem à memória nesse momento é a portaria do MEC, né? Se não me falha a memória, 343, que é de acho que 17 de março, que fala da suspensão das atividades escolares para a rede federal de ensino superior. E passa, então, a permitir que elas atuem utilizando ferramentas digitais. Acho que essa foi a primeira medida, primeira ação legal que a gente viu no país com relação à educação em virtude da pandemia, né? Logo em seguida, o ente federado, o governo federal, decreta o estado de calamidade, né, de emergencialidade e calamidade pública, né, isso 20 de março, por ali, num decreto aprovado pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa Nacional, né, federal. E a partir daí a gente tem uma série de discussões a nível de conselhos estaduais de educação envolvendo educação básica. Inclusive, o nosso conselho aqui do Rio Grande do Sul, o CED, acho que foi o primeiro, se não me falha a memória, acho que foi o primeiro, foi pioneiro nessa área de promover alguma regulamentação com relação a essas atividades domiciliares ou digitais, enfim, que estão sendo implementadas Brasil afora. Aí eu já disse isso, inclusive, na época para a Sônia, que era presidente do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, desculpa. Eu particularmente acredito que seja uma decisão um tanto quanto prematura.
Eu acho que, e a Fábio lembrou muito bem disso, tanto é que saiu esse ato e o Conselho Estadual permanece em estudo, vamos dizer assim, para regulamentar essa flexibilização que foi permitida com base em artigos da LDB, de emergencialidade das situações, né? Então, permitindo a questão desses estudos domiciliares, como eles chamaram. Agora, como isso vai ser feito, a gente ainda não sabe, né? Quais são as ações que poderão ser validadas, quais são as ações que não poderão ser validadas. Acho que essa regulamentação ainda precisa ser mais efetiva, ela precisa sair, enfim, para a gente poder entender um pouco melhor o que são esses estudos domiciliares, né? O que pode dentro dessa realidade. E o que mostra, assim, o quão prematuro foi a ação, na minha opinião, volto a dizer, e respeito a atitude do Conselho Estadual, o fato de eu estar aqui dizendo que, na minha opinião, eu não concordo, que eu acho prematuro, na verdade, é isso, né? Não que eu não concorde com a atitude, mas que eu acho a atitude prematura, são justamente os atos seguintes, né? A própria medida provisória 934, que desobriga os 200 dias letivos, mas continua com a obrigatoriedade das 800 horas, que veio praticamente um mês depois, né? Início de abril, acho que foi 1º de abril até, que essa medida provisória foi publicada, inclusive agora está aí com uma série de emendas no Congresso também para se tornar lei, não mais medida provisória. Essa medida provisória, então, desobriga os 200 dias letivos, mas mantém as 800 horas. Agora, como fazer isso, que é o que a Fábio estava comentando? Como a gente vai garantir as 800 horas com essa flexibilização dos 200 dias, tendo em vista esse período de pandemia que a gente está com as atividades suspensas nas escolas? Acho que essa é a grande questão. E volto a dizer, ninguém tem uma receita de bolo de como fazer isso. Infelizmente, a gente está passando por uma situação como essa, mas evidentemente ninguém gostaria de estar passando por isso. A gente gostaria de estar em sala de aula, a gente gostaria de estar no nosso, volto a dizer, entre aspas, a nossa atuação normal de atendimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos adultos, né, que frequentam o EJA. Mas a realidade nos impõe essa suspensão com um motivo muito nobre, que é a preservação da vida. Então, ninguém está tomando uma medida dessas por um motivo vulgar, por um motivo simples, por um motivo pequeno. A medida de isolamento social, de distanciamento social, com a suspensão das atividades, a garantia da vida, a garantia da segurança e da vida, da saúde dos nossos profissionais de educação, dos nossos alunos e das nossas famílias. Assim, eu tenho dito sempre que mais ou menos, porque isso depende de região para região, algumas mais, algumas um pouco menos, o fato da suspensão das atividades diminui em cerca de 30% a circulação de pessoas na cidade, né? Então, isso é muita coisa. E é por isso que uma das primeiras medidas que em todo mundo que foi atingido pela pandemia, as primeiras medidas adotadas é a suspensão das atividades, né? Porque diminui a circulação das crianças e adolescentes que vão até a escola, das famílias que levam essas crianças até a escola, dos profissionais que circulam pela cidade para chegar até o estabelecimento escolar. Então, assim, a medida ela é preventiva e tem um efeito muito grande positivo. E ontem, inclusive, conversava com o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que em grande parte é a universidade que está dando base para as decisões do governo estadual, e ele me dizia que o bom é que as nossas atitudes que foram tomadas com antecedência, como a suspensão das atividades, fizeram com que a força, o choque que a pandemia causou, às vezes, em outros países, não tem causado aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Ou seja, as nossas medidas deram resultados efetivos positivos.
E é por isso que a gente tem mantido o nosso posicionamento de manutenção da suspensão das atividades escolares até pelo menos dia 31 de maio, avaliando a situação naquele momento e fazendo com que a gente possa, em conjunto, rede privada, rede estadual e redes municipais, estabelecermos um protocolo de ação de como vai ser essa retomada, que esse é o nosso principal foco nesse momento, né? Essa discussão a gente está fazendo aqui hoje com relação às atividades complementares de recuperação das aulas e também de como vai ser feita a retomada das atividades para que a gente garanta a segurança de todos os envolvidos, de toda a comunidade escolar nesse retorno. Então, inicialmente, Camila, acho que até me alonguei demais, mas inicialmente o recado seria esse, né? E a gente tem o desafio do EJA, do atendimento especializado, por exemplo, que de fato é um grande desafio, assim, e tenho discutido muito com a minha equipe técnica aqui isso, e a gente não sabe de fato como garantir a qualidade desse atendimento para essas crianças, por exemplo, de atendimento especializado. É um desafio enorme e a gente não tem uma receita de bolo assim para resolver essa questão. Então, muito obrigado, Marcelo, pela fala. Agradeço muito a Fábio, né, que a gente está sempre em diálogo constantemente, diariamente, tentando esclarecer isso para os nossos conselheiros, para os nossos secretários. O nosso papel como coordenação tem sido de acalmar e de orientar. É como o secretário falou, nós não temos uma receita pronta. Se nós tivéssemos, claro que nós iríamos colocar ela em prática. Mas, então, o que fica, o recado de vocês, com certeza, vai ser levado muito em consideração neste momento para os secretários e para os conselhos que estão, vamos dizer, na linha de frente hoje, diante da educação, porque a saúde está na frente, né, nos orientando, nós estamos seguindo os protocolos da saúde, mas a educação está sendo muito questionada neste momento. Então, vamos nos unir, eu acho que a palavra que fica é união da educação, união dos conselhos, união das secretarias de educação, e que nós, como professores, possamos acalmar os nossos pais de alunos, os nossos alunos que estão ansiosos em casa, porque a escola mudou, a escola vai mudar, quando nós retornarmos, se vai ser em junho, não vai ser em junho, nós vamos encontrar um outro perfil de escola, nós não vamos encontrar aquele perfil que a gente deixou lá. Então, que nós possamos também ter um olhar para esses nossos professores, para os nossos alunos, que retornarão, com certeza, diferentes dessa pandemia. E nós temos que estar preparados para isso, porque os protocolos agora de prevenção, de cuidados, logo já estarão saindo, e nós temos que ter isso bem centrado, de poder seguir. Alguns nossos colegas, alguns funcionários, não retornarão conosco, porque eles são na linha de risco, né, são no grupo de risco. E como a escola vai se organizar desta forma? O que o secretário já vem pensando? Então, que esses planos de ação feitos, realizados pelas secretarias, sejam pensados nisso também, no bem-estar do profissional e pensando sempre, como conselho, né, no melhor para os nossos alunos. Agradeço muito a vocês, a Fábio e o Marcelo, pelo diálogo de hoje, peço desculpas, né, a todo o transtorno, ao pessoal que ficou aguardando aí pelo nosso webinário. As coisas dão errado, mas no final sempre dá certo, eu sempre acredito nisso, né, Fábio? Que às vezes a gente começa não dando muito certo, mas no final a gente é brasileiro, a gente luta até o final, e somos gaúchos, nós não desistimos jamais. Então, o que eu peço nesse momento, a nossa regional, a qual sou coordenadora, a todos os presidentes de CME, é essa união com os secretários, é esse diálogo constante. Aqui na minha cidade a gente tem mantido isso, e eu peço assim que toda a regional consiga fazer esse diálogo com a Secretaria de Educação, que nós conseguimos junto resolver os nossos problemas de uma forma coerente, que seja igualitária para todas, pensando sempre numa equidade, numa qualidade de educação. Não é aquilo que nós desejamos, não é aquilo que nós queremos, mas é o melhor que nós conseguimos fazer. Agradeço de coração a vocês. Não sei, Fábio, se quer fazer uma finalização, tu e o Marcelo? Sim, acho que a gente dá um tchauzinho, né? Mas principalmente para dizer para o pessoal
a importância de momentos assim. Eu acho que a Camila provocou algo bem bacana dentro da diretoria. Acho que tanto para a Undime quanto para a UNCM, Marcelo, essas reuniões mais específicas de região também são fundamentais, porque daí no fim a gente tem todo o Rio Grande do Sul participando, mas uma região específica do estado vai lá, que a Camila organizou 12 municípios para que estivessem aqui conosco. Mandar um beijo para a Irma, de Barra do Ribeiro, que está aqui nos acompanhando. A Irma eu já conheço, ó, não vou nem dizer de quando, né, Irma, para não ficar feio, porque faz muito tempo, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu entrei na UNCM, mas dizer que a gente precisa pegar o parecer número 5 do Conselho Nacional, e aqui é uma sugestão para cada Conselho Municipal de Educação, discutir ele conjuntamente com a Secretaria. Ele não foi homologado ainda, mas eu acho que uma dica super bacana é nós lermos ele. A pergunta que a Camila fez para o Marcelo, o próprio Conselho Nacional de Educação não respondeu no parecer. Porque a parte da educação infantil, se a gente lê, não é para ler. Assim como o Marcelo disse, não é que está errado, o CED foi, no meu ponto de vista, ele também foi assodado, a gente já tem discutido isso. O parecer do Conselho Nacional, não desmerecendo o trabalho, mas ele se contradiz. A parte da educação infantil, se vocês pegarem os parágrafos da educação infantil, ora ele diz uma coisa, ora ele diz outra, porque ele mandou para o CME e para a Secretaria essa responsabilidade. Que uma hora ele fala no 60% do artigo 31, né? Que a gente deve levar em conta os 60%. Mas em nenhum momento ele disse que nós não devemos cumprir as 800 horas para a educação infantil. Ele deixou entender. Quem é que vai ter que tomar essa decisão? O secretário de Educação, juntamente com o CME. Então, olha a responsabilidade que nós temos frente a isso. Porque quando a gente coloca isso no papel, significa que a gente não está obedecendo a LDB, porque a LDB não mudou, certo? Ela não mudou. O artigo 31 continua o mesmo. Pode haver a flexibilização desse artigo 31 nas emendas da medida provisória? Pode. Na medida provisória 934? Pode haver. Existem várias emendas que falam nessa flexibilização para a educação infantil. Pode acontecer, mas a gente não sabe se vai acontecer. Então, a gente não vai poder botar no papel antes de saber. Então, são esses cuidados, e o Marcelo trouxe muito bem, não existe receita de bolo. A modalidade de educação de jovens e adultos. O parecer do Conselho Nacional, acho que são 2 ou 3 parágrafos, acho que 2 parágrafos, que falam sobre a EJA, certo? Quem é que vai ter que discutir a modalidade EJA? A rede municipal, de acordo com a organização que ela tem. Lembrando que a maioria de nós organiza por semestre a modalidade EJA. Então, isso significa que o primeiro semestre todo vai estar afetado. E já é uma etapa, uma modalidade onde a gente tem uma evasão enorme. O que a gente vai poder fazer? Certo? Então, esses são o que a gente vai ter perna para fazer. Não adianta a gente ter ideia e depois não ter perna para fazer. Certo? E com uma fundamentação legal. Por isso que a gente volta a dizer, vamos nos unir cada vez mais, vamos trabalhar de forma conjunta, dizer que a pandemia também veio para a gente aprender outras coisas que para nós era tão difícil utilizar. Eu sou que nem o Marcelo, eu também não sei se acontece alguma coisa aqui no telefone, hoje eu estou no telefone porque o computador não funcionou também. Se acontecer alguma coisa que eu não souber fazer, eu já me desespero, né? Porque aqui em casa não tem muita gente para ajudar nessas questões tecnológicas. É o Charles que me socorre e a Alessandra. Então, é isso. Nós estamos aprendendo, e a Camila tem razão, nós seremos diferentes. E o papel do conselho é justamente alertar essa diferença e que nós vamos precisar ter um protocolo que é da área da saúde, não é da educação, é da área da saúde, para a gente poder voltar à normalidade. Quem vai dar a roda se a gente vai voltar com 30%, 40%, 50% do número total de estudantes? É a saúde, não vai ser a educação. Nós não vamos abrir a porta das nossas escolas como a gente abria antes, certo? Até porque teremos que ter tapetes especiais para higienizar sapato, todo mundo de máscara. Como é que nós vamos fazer tudo isso? Higienização das paredes, do teto, das classes, das cadeiras, né?
A higienização dos banheiros, que vai ter que ser muito maior, né? Isso, assim, não é fácil e tem que ter recurso, né, Marcelo? Sem dinheiro, ninguém vai fazer isso. Nós, da rede municipal, temos que ter ainda maior cuidado, porque a gente precisa de recurso. E o recurso vai ter que ser muito grande para fazer tudo isso. Tá bom, Camila? Estamos sempre juntas, que a gente possa sempre contar uma com a outra, e essa parceria com a Undime, né, na pessoa do Marcelo e da Nirlene, é fundamental para que a gente possa cada vez mais crescer. E a gente tem tido um apoio muito grande do Ministério Público, porque ele tem reconhecido essa parceria das 3 instituições. Quando a UNCM, Undime e FAMURS falam, o Ministério Público tem nos acompanhado. E isso a gente tem que também levar ao conhecimento de todos, essa parceria e esse respeito que nós conseguimos estabelecer junto ao MP aqui através das Predux. Tá bom? Passo aí para o Marcelo se despedir também. Bom, mais uma vez, obrigado, Camila, por esse momento tão especial. Eu acho que a Fábio colocou muito bem. Quem sabe até foi uma provocação, né, Fábio, para a gente poder planejar outros momentos desses em conjunto, regionalizados, né? Vamos, quem sabe, montar um calendário aí para isso. Eu acho que a iniciativa da Camila, eu acho que pode nos motivar aí a partir de tomar uma ação em todo o estado. Dizer assim que é um desafio enorme, porque a gente já tem uma estrutura, uma organização escolar que no Brasil e no Rio Grande do Sul, muito fragilizada e que mantém uma diferença muito grande entre os alunos de baixa renda e os alunos com uma renda um pouco melhor, né? Ou seja, existe já uma disparidade natural no Brasil que pode se tornar ainda mais abissal, que pode, infelizmente, aumentar nesse período de pandemia. Então, as nossas ações nesse momento, elas precisam ser pautadas, e eu tenho dito isso sempre, com um foco, que é a garantia dos direitos de aprendizagem dos nossos estudantes, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos que estão frequentando eles. Então, o nosso maior cuidado e o maior respeito que a gente precisa ter são com os direitos de aprendizagem, que são garantias legais desses estudantes, né? A gente não está fazendo nada mais que a nossa obrigação em garantir esses direitos de aprendizagem. Então, assim, o nosso foco, em grande parte, sempre tem que ser esse, né? Então, a gente tem desafios para isso, que é como garantir essa equidade, essa qualidade, tem esse contato presencial com os nossos alunos, como motivar, não sei se a palavra é essa, mas como interagir com as nossas famílias, com os pais que estão em casa agora dando esse suporte. Será que eles têm todas as condições, e eu não estou falando de estrutura física, condições emocionais, por exemplo, de atender as crianças nesse momento, né? Tenho dito sempre que a minha esposa também é professora, ou seja, ambos temos formações na área, temos um filho que está na faixa etária da alfabetização e tem situações que eu não sei ajudá-lo, apesar da minha formação na área educacional, porque eu não estou preparado para tratar da forma adequada a construção, por exemplo, do letramento dele. Eu não tenho preparação para isso. Posso ajudar? Claro que eu posso. Agora, a minha formação não me habilita para isso. E eu tenho dificuldade de fazer, né? Até porque eu fui alfabetizado por um sistema que talvez hoje já não seja mais adequado. A minha experiência pessoal não cabe nesse momento. Então, se nós aqui em casa, com 2 professores, onde assim temos dificuldade, imagina a família que não tem essa possibilidade de ter professores, por exemplo, como a Fábio com os filhos dela em casa, né? E outra preocupação é com os próprios professores, que não foram preparados para ministrar aulas de forma remota, de forma à distância. Então, um desafio enorme, é muito grande. E é por isso que, como já foi mencionado pela Camila e pela Fábio, o fundamental nesse momento é a gente manter tranquilidade, manter serenidade, pensar muito sobre nossas ações, tendo foco o direito de aprendizagem das crianças,
e nós termos um trabalho em conjunto, colaborativo, no caso dos municípios, entre dirigente municipal e Conselho Municipal de Educação. Evidentemente, são duas instituições que têm as suas autonomias e as suas responsabilidades, né? E, em hipótese alguma, aqui a gente está falando que isso não deve ser respeitado. Cada um tem sua prerrogativa. O dirigente municipal de estabelecer a política pública, por exemplo, o conselho de fiscalizar. Agora, neste momento, e aí vai a minha sugestão para todos vocês, é que antes de qualquer definição, vamos manter um diálogo ativo com os nossos conselhos municipais. Vamos chamá-los para conversa, para a mesa, inclusive no momento de discutir antes da tomada de decisão, porque essa construção coletiva é que vai garantir depois a tranquilidade no processo de aplicação da decisão que for tomada. Porque o conselho vai entender o porquê, o como, o quando, da onde saiu isso, vai colaborar com isso. E eu tenho certeza que todo o conselho vai aceitar participar desse debate, dessa discussão, junto com os secretários municipais. Nesse momento, a gente tem que deixar de lado as nossas divergências, sejam elas de cunho pedagógico, sejam elas de caráter ideológico, porque o nosso foco nesse momento, evidentemente, tem que ser primeiro a saúde, a vida, e, no caso da educação, a gente tem que garantir esses direitos de aprendizagem dos nossos estudantes, né? Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar era essa. Assim, eu vou dar um exemplo muito prático, e inclusive que trata de questões ideológicas. A FAB, por exemplo, tem uma tendência ideológica que é completamente contrária à minha tendência ideológica, partidária, eu estou falando aqui. Isso não impede que a gente converse, isso não impede que a gente debata, isso não impede até a nossa divergência em alguns pontos. Mas a gente mantém a nossa relação institucional enquanto Undime, enquanto UNCM, porque a nossa preocupação nesse momento não é, entre aspas, que ideologia é melhor, qual é a que serve, ou enfim. A nossa preocupação agora é as instituições terem esse trabalho colaborativo para que a gente garanta as melhores orientações para chegar até vocês. Acho que essa é a nossa preocupação nesse momento. Então, assim, digo isso, claro, assim, com todo respeito à autonomia que cada instituição, que cada dirigente, que cada secretaria, que cada conselho, mas o trabalho colaborativo nesse momento, eu tenho certeza absoluta que é o melhor caminho, o caminho que vai trazer menos prejuízos para os nossos educandos e que vai ter um resultado mais positivo ali no final. Então, a mensagem final é essa, Camila, de que vamos conversar, vamos dialogar, vamos debater junto, vamos construir junto. Acho que essa é a questão principal nesse momento. Então, mais uma vez... Camila, só antes de tu terminar, tem que dar uma de youtuber, senão depois o Charles briga comigo. Gente, curtam o canal da UNCM, a Undime também tem um canal, vão lá, tem que curtir, apertar o sininho, se inscrever. Eu digo, eu vou trazer meu filho nessa hora, tá? Para ele fazer a propaganda, porque é importante, porque daí cada vez que tiver um vídeo, vocês vão ser alertados que tem um vídeo novo. Hoje de tarde, a Undime nós temos uma atividade, né, Marcelo? Com a doutora Luciana e com o Léo Richter, a doutora Luciana do Ministério Público e o Léo Richter representando o Tribunal de Contas, é no canal da Undime, às 2 horas. Então, todo mundo lá para que a gente possa... 1h30, né? Isso, 1h30, para que a gente possa também acompanhar isso, fazer questionamentos para o próprio Ministério Público, para o Tribunal de Contas a respeito desse processo como um todo. Acompanhe a gente aqui no canal. E eu queria mandar um abraço também para a Tânia, Mato Grosso, está acompanhando a nossa live, gente. Então, para a Tânia de Sinop, onde vai ser o Encontro Nacional da UNCM, que ia ser este ano, né? Vai ser o ano que vem. Então, um abraço bem grande para a Tânia de Sinop, que está aqui nos acompanhando. Agradecemos, né, essa honra, a gente ter aqui também outros estados acompanhando o nosso momento. Então, assim, ó, em primeiro lugar, antes de agradecer a Fábio e o Marcelo, ao Charles, né? Se não fosse o Charles, nós não estaríamos aqui agora neste momento. Então, assim, o Charles foi uma peça fundamental para que nós conseguíssemos fazer
né, dessa nossa reunião da Costa Doce expandisse para todos poderem acompanhar, porque talvez as nossas dúvidas, os nossos questionamentos são de muitos por aí, e isso foi muito esclarecedor e muito proveitoso nessa manhã, que aqui está um pouco frio, né, então que a gente pudesse ficar, né, acolhido cada um no aconchego do seu lar, podendo ouvir palavras que nos acalmasse, que fosse um alento para os nossos corações. Então, obrigada, Fábio, obrigada, Marcelo. E antes de finalizar, gostaria de falar algumas palavras que eu gosto muito do Nelson Mandela. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflitos, inspirar esperança onde há desespero. A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Então, é essa a minha mensagem final. Continuamos sempre acreditando na educação, porque eu acredito na educação, e esse ano nós temos que fazer essa nossa união e continuar acreditando na nossa educação, porque nós fizemos a diferença todos os dias dentro de uma sala de aula. Obrigada, um bom dia a todos, um beijão no coração de todo mundo que estava assistindo, e até a próxima. Beijo!